E agora a gente vai com mais uma live que será intermediada pelo CEO do IBGL, Fabiano Zanzin. Lembrando que agora nós temos a live do Lissandro de Souza. Ele é diretor comercial da Via Varejo, há 13 anos em empresas de grande porte no varejo, destaque nacional com especialização na área comercial, em canais de venda online e offline. E ele vai trazendo reflexões sobre o mundo pós-pandemia. Ele vai trazer uma abordagem sobre o setor moveleiro. Portanto, se prepare se você precisa entender um pouco mais deste movimento. Tudo bem, Lissandro? Tirar aqui do muro, tiraram. Tudo bem, Débora? Prazer. Já comecei aqui já tentando tirar do mudo, mas isso é para dar sorte. Que bom. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Esse mundo pós-pandemia traz previsões positivas? Sem dúvidas. Isso sempre é o copo cheio, né, das oportunidades. Então, acho que a gente vai ver uma aceleração de novas oportunidades que a gente precisa correr para pegar o máximo possível. Tá ótimo. Vou chamar o Fabiano aqui agora, ele vai fazer o intermédio aí desse conteúdo. Fabiano, é com você. Legal, obrigado, Débora. Olá, Lissandro, prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui à nossa Arena IES, né? Fiquei muito feliz em saber quando o Grupo IES confirmou a sua presença aqui, representando a Via Varejo. Eu tive o privilégio de participar da primeira Arena IES que teve lá em Porto Alegre no ano passado. Legal. E assim, o objetivo aqui, né? Não sei se você conseguiu acompanhar pelo menos uma ou outra live. Sim. É debater, né, falar sobre a revolução do varejo, sobre digital, sobre físico. Ontem eu fiz uma palestra sobre o mundo digital e até dei um exemplo da Via Varejo, né? Nada melhor do que estar aqui, né? Representante da Via Varejo está confirmando se o que eu falei é verdade ou não, né? Mas seja muito bem-vindo à nossa Arena IES. Queria que você falasse, se apresentasse aí um pouquinho, falasse um pouco da Via Varejo, do que você faz lá, quanto tempo você está lá, e como é que você tem visto, Lissandro, tudo isso que está acontecendo nesse 2020, né? De muitos, mas de muitas oportunidades também, né? Verdade. Primeiro, obrigado, Fabiano, um prazer. Eu assisti, sim, uma live agora com o Felipe, conteúdo super bacana, parabéns. Assim, já tinha escutado que estava alto nível aqui, realmente eu vi de fato que o nível está muito bom das informações. E eu sou o Lissandro, eu estou há 13 anos na Via Varejo e hoje eu sou o diretor comercial de imóveis. Então, eu vou falar um pouquinho aí sobre essa... patrimônio já, né, cara? É isso aí, já tenho esse selinho aqui já. Alguma coisa eu sei um pouco sobre a Via Varejo. Legal. E a gente vai falar um pouquinho aqui, sim. Mas é um momento, de fato, muito diferente, né? Eu acho que não tem jeito, todos os painéis vão abordar muito o tema da digitalização e da pandemia. Eu tenho até uma opinião que eu não sei se no geral a pandemia mudou ou se ela acelerou. Então, a mudança. Que a mudança ela já vinha acontecendo e eu não sei só se de fato ela mudou alguma coisa ou se ela de fato abreviou, acelerou bastante essa mudança. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui e vai chegando a algumas conclusões. Não sei se existe conclusão, né? Mas pelo menos ponto de vista. Legal. Fala um pouquinho, Lissandro, um pouquinho dos números da Via Varejo, né? A gente sabe que a Via Varejo é capital aberto, enfim. Fala um pouco dos números, né? Colaboradores, presença, quantidade de lojas, até para quem está conosco, né? Tem gente que não conhece com o nome de Via Varejo, o grupo, né? Fala um pouquinho. Então, vou falar alguns, de fato, somos uma empresa de capital aberto e muitos dos números eu vou tomar bastante cuidado. Eu vou fazer uma abordagem muito mais macro do que da empresa específico. Mas, no geral, falando de números abertos, nós somos uma empresa com mais de 1.000 lojas, com faturamento de mais de 30 bilhões de faturamento, que há um pouco mais de um ano, entrou uma nova gestão, e essa gestão está fazendo uma revolução muito interessante, e que está sendo, eu acho que, bem reconhecida pelo mercado. Então, nós somos uma empresa de mais de 50 mil funcionários, com bastante expressão no mercado, há muitos anos top of mind de marca. Ela é dona das marcas Casas Bahia, Ponto Frio e do Extra.com.
Puxa, de fato, assim, para quem não sabe, eu vim desde a fusão, Ponto Frio, Casas Bahia. Então, estou desde o momento da primeira fusão dessa companhia. Então, vivi bastante coisa aqui. Eu acho que eu consigo, hoje, de fato, ver o quanto está sendo legal essa transformação da última gestão, há um pouco mais de um ano, e essa vontade da empresa ser cada vez mais digital, e, de fato, é uma realidade. Uhum. Lissandro, eu queria te ouvir, né, e entender como é que você tem enxergado essa revolução que está acontecendo no varejo, né, na forma de consumir, na forma de se relacionar. E nós passamos em plena pandemia pelo Dia das Mães, que é considerado aí o segundo Natal, né? Isso aí. Queria te ouvir, se você pudesse compartilhar algumas estratégias ou Falaremos. né, que vocês realmente conseguiram segurar, garantir o resultado. Como é que vocês passaram o Dia das Mães aí, o que surgiu de novo? Porque, salvo engano, todas as lojas estavam fechadas, né? É isso aí. Então, a frase que eu fiz lá no início, que eu não sei se a pandemia fez alguma mudança, eu acho que ela acelerou as mudanças. Então, de fato, essa migração para o online, ela já vinha acontecendo. Uhum. Só que, como virou o único canal de venda, uma empresa estruturada, que já estava mais estruturada, como a Via Varejo, ela já tinha o seu cliente. Só que muitos deles ainda não consumia no online. Testou e gostou muito. Então, essa digitalização foi muito pelo tema do consumidor ter testado e gostado da solução nova, do novo canal de venda, que muitos deles nem tinham testado antes. Então, é uma empresa que se viu do dia para a noite fechando 70% da sua receita. Então, do dia para a noite, a gente viu 75% da receita sendo fechado. Em 4 dias, foi desenvolvida uma ideia de venda por WhatsApp. Então, que isso, de fato, é um case. Ele foi reconhecido até pelo Facebook mundial, um case mundial do Facebook. Olha que legal, cara. Então, que representou grande parte da venda do online veio do WhatsApp. Então, como que a gente utilizava próximo dos nossos 50 mil colaboradores? Tínhamos 50 mil colaboradores que não poderiam fazer venda via o modo tradicional. E aí a empresa teve uma ideia que surgiu de uma forma de necessidade e não de criatividade. Então, era de sobrevivência. E vão surgindo essas grandes ideias nesse momento também. Então, essa que é a parte legal. Então, quando você se sente muito ameaçado, você tem uma criatividade por sobrevivência. Quer dizer, na hora que a água sobe, todo mundo tem que aprender a nadar, né, cara? Aprendeu a nadar. É uma empresa muito disciplinada, a Via Varejo, então, que ela consegue, de uma forma muito rápida, virar. E todos os colaboradores acreditaram e foi um negócio impressionante. Então, além de toda a migração... Cada vendedor tinha o teu celular ali conectado com o WhatsApp? Foi uma criação nossa da TI muito rápida, sobre, sim, o WhatsApp do vendedor. Na verdade, é uma plataforma, foi criada uma plataforma rapidamente, olha só. E que conseguia acessar, quem quisesse falar com aquela loja, acessava direto o WhatsApp dos vendedores, do gerente da loja, e era direcionado para o WhatsApp deles. Eu estava olhando até a plataforma aqui da Yes, que é uma plataforma bem bacana, que ela segue um pouco dos moldes do... Então, quiser falar com o feirante, vai direto lá para o WhatsApp do responsável lá, da fábrica. Uma feira, é como se fosse a feira física, mas no digital, né, cara? Muito legal, muito legal. Representante. E eu acho que a cabeça era essa, da Via Varejo naquele momento, era como você traduzia, porque existia... grande parte desses consumidores tinham receio do mercado online. Então, a grande sacada do WhatsApp era o seguinte: eu tô aqui para te ajudar. Eu escutei até o lado, né? É uma pessoa, né? É uma pessoa. E eu vi o Felipe falando um pouco aí no painel anterior, ele falou sobre isso. Puta, qual o cuidado que tem que ter? Atendimento. Aí ele falou, puta, precisa atender o cliente. E essa foi, sim, uma das grandes sacadas da Via Varejo. Ela conseguiu reduzir aquele receio do consumidor com aquele atendimento.
Então, é uma empresa super disciplinada, que gosta muito do cliente e que foi muito bem sucedida com esse tema. Representou grande parte da nossa venda do online. Então, é muito legal, foi um case de fato. Até hoje está sendo usado, então isso não volta. Então, quando eu estou falando que a pandemia ela não muda, né? Ela acelera alguma coisa que já ia acontecer no futuro. Ela já ia acontecer no futuro de alguma forma. Acelerou, viu que era super legal. Por uma necessidade. E em contrapartida, esse cliente que fez a sua primeira compra no online, né? Gostou, se acostumou e não vai querer parar mais. Agora, Lissandro, uma das coisas que aconteceu, né, durante e está acontecendo ainda foi que a venda de imóveis explodiu, cara. Estourou, explodiu, bateu, né? Nós atendemos aqui como IBGE, o Instituto atende algumas fábricas no Brasil. E fala um pouquinho de qual é a leitura que você, como diretor comercial, enxerga, faz desse cenário. Né? O que aconteceu ou o que está acontecendo? E, enfim, porque tudo que tem a ver com casa, com móveis, né? Eu não conheço uma indústria, um varejista que não está vendendo móveis. Qual que é a leitura que você faz? Bom, a minha leitura, são alguns impactos. Então, alguns mais, outros menos, mas são vários impactos ao mesmo tempo. Uma delas é o próprio consumidor ter ficado em casa mais tempo. Então, isso fez com que ele ligasse mais para o tema, ele sentisse mais o sofá, ele sentisse mais a cama, ele sentisse mais o armário, ele tenha mais a necessidade de melhorar o ambiente que ele está ficando mais tempo. Então, isso é um fator que a pandemia, de fato, ela influenciou bastante no mercado moveleiro. Então, puxa, eu estou nesse ambiente agora por mais tempo, eu ficava menos tempo no passado, e agora eu estou vendo algumas necessidades que até no passado eu não ligava tanto. Então, isso é um aspecto que eu acho até que ele continua pós-pandemia, nesse sentido. Porque os home office serão mais comuns, então as pessoas vão ficar, de fato, mais em casa anyway, e tem alguns outros temas, um pouco do impacto da economia, o impacto econômico desses estímulos do governo, impactos de não consumo com alguns outros tipos de hábitos que ele tinha. Então, ele está saindo menos, ele está indo beber menos no bar, ele está viajando menos. Então, isso acaba... O share de gasto deles no mercado moveleiro aumentou também no gasto pessoal dele. Eu acho que, falando assim, dos principais são esses. Então, a gente tem, e sim, o tema que por alguns meses houve também uma queda maior de imóveis do que de outros mercados. Então, a migração para online ela foi menor. Então, diferente de outras categorias, você teve uma migração, por exemplo, de telefonia para o mercado online maior e mais rápida, onde você tinha grandes plataformas que tinham grande concentração de venda naquelas plataformas online. Ninguém precisa ver muito o iPhone para comprar o iPhone. E quando você tinha as lojas fechadas, você, de fato, você reprimiu um pouco do mercado. Então, um pouco também do quanto o mercado ficou reprimido na área moveleira naqueles meses. Um pouco de tudo. Acho que teve mercado, né, reprimido, né, demanda reprimida, teve mudança de hábito. Por exemplo, eu acredito que uma linha de imóveis, eu não tenho números, não tenho dados, mas talvez você possa falar um pouquinho, eu acho que uma das linhas de imóveis que vendeu bem foi a linha de mesa para escritório, para a pessoa montar o seu home office ali, não? Office foi muito bem. Essa é uma categoria, quando a gente fala de futuro, não, ela vai ter um outro tamanho daqui para frente. Mudou o hábito do consumidor, então home office mudou. Então hoje, acho que cada um tem uma experiência própria, até não só de empresa, número de empresa, mas quantas pessoas você vê lá agora expondo no seu Instagram, rede social, olha meu novo home office, olha meu novo móvel. Então isso é daqui para frente. Eu acho que a tendência onde as pessoas de fato vão trabalhar mais em casa, não significa 100%,
Mas mesmo se ele tiver o hábito de trabalhar uma vez na semana, ele já precisa de um equipamento para aquilo. Precisa de um móvel para aquilo, precisa de um espaço para ele ir melhor. Então, eu acho que o tamanho do mercado de office muda. Então, ele vai ser maior daqui para frente. E você acha que a indústria estava preparada para atender essa demanda reprimida, que não existia, na verdade? Como é que você faz o que você enxergou da indústria? De jeito nenhum. Puxa, é a parte que, não sei se é o legal da vida, né? Essas mudanças assim que ninguém espera, que você planeja tudo e muda tudo sem qualquer um. Acho que a humanidade toda não teve um stop desse desde alguma guerra. Então, mudou tudo. Ninguém se planejou, não existe planejamento para isso, não existe bola de cristal para isso. É um tema que todo mundo teve que conviver, correr atrás e está tentando correr atrás do prejuízo. Essa que é a grande verdade. Então, uma demanda que ficou reprimida. Talvez o setor moveleiro, durante esses 3 meses, sofreu um pouco mais do que outras categorias de eletroeletrônico, por conta de... só uma diferença, até para a gente entender aqui. Hoje o mercado moveleiro ele tem mais ou menos 50 mil pontos de venda. Tá. O mercado de eletroeletrônico tem 8 mil, 9 mil pontos de venda. Vamos lá. Então, o setor moveleiro tem 50 mil pontos de venda. 50 mil pontos de venda. E o linha marrom tem 8 mil. 8 mil pontos de venda. Então, ou seja, depende muito menos da loja física, o eletroeletrônico, do que o setor moveleiro. Então, hoje até com share de venda, hoje o de eletroeletrônico ele é muito maior no online. E agora o setor moveleiro está crescendo, está começando a crescer bastante no online. Então, tem diferenças assim significativas entre os dois mercados. Então, o fato de estar vendendo muito são uma série de consequências simultâneas. Então, um pouco mais daqui, menos dali, mas ao longo dos meses a gente vai ver uma acomodação, que é essa que talvez seja a grande dúvida de todos. Qual que vai ser essa acomodação? Como vai acomodar? Qual o número que vai acomodar? Então, é um pouco da lógica. Ontem, em um dos painéis, eu escutei um dado, né, que a venda no online está crescendo e a venda na loja física ela está estagnada. Isso procede dentro da realidade de vocês ou não? Olha, Fabiana, alguns temas eu de fato posso falar pouco. Aqui eu vou tomar bastante cuidado porque de fato está... esqueci o nome da agência, que fica bastante em cima, mas ela está bastante em cima. Mas o fato é o seguinte, que de fato uma migração para o online, ela é inevitável. A migração para o online, ela é inevitável. E ela vai acontecer e vai fazer uma mudança drástica em todo o ecossistema do setor moveleiro. Significa que vai vender menos de uma loja física? Não. Mas o share vai ser menor. Não significa que vai decrescer. Significa que o share vai ser menor. Isso é inevitável. E a gente já consegue ver isso de uma forma bem significativa. Bem significativa. Então mudou bastante o share de venda nosso do que era do online e o físico. Então, do setor moveleiro. Então, hoje a nossa venda foi muito acelerada para o online, onde representava até menos do que a média da companhia. E hoje esse share se tornou extremamente significante. E a gente entende que daqui para frente esse share do online só aumenta. Só sobe. Só sobe. É inevitável. E assim, eu fiz algumas anotações aqui, Fabiana, mas não está servindo para nada. Então, eu vou seguindo aqui a lógica do... Fique à vontade, que eu estou te bombardeando de perguntas aqui. Não, mas sim que é bom. Você trazer, tá? Assim que é bom, mas eu vou dar um ponto de vista, até pensando assim nesse ecossistema. Hoje o setor moveleiro, ele não está preparado muito para essa mudança, mas vai ter que se adaptar muito rápido. Eu vi um pouco do painel do Felipe e eu concordo bastante com o que ele falou. Eu tenho até algumas... Vamos pensar aqui rapidamente, mas imagina que você tem 50 mil pontos de venda na loja física.
Tá. E o share é muito pulverizado. A maior parte do mercado de imóveis são redes menores, são redes pequenas, independentes. E com essa migração consumo do mercado online, tudo muda. Significa que esses varejos menores eles estão fadados ao fracasso? Não, não é isso. Mas muda como que eles vão ter oportunidade. Muito pelo contrário, eles podem ser muito maiores do que são agora, mas de um jeito diferente. Então, por exemplo, hoje tem 10 grandes players de 50 mil pontos de vendas no online e no físico. Hoje você tem 10 grandes players que devem ter 90% de todo o fluxo de imóveis. Ele está concentrado. Extremamente concentrado. Mas tem uma notícia pior. Vai ser assim e daí para pior. Se não forem 5, 4. Então, essa é uma tendência mundial de concentração de plataformas. E aí muda um pouco do modelo, eu estou falando um pouco de varejo aqui, mas é onde o varejo menor vai ter bastante agilidade, entender esse movimento, ver como oportunidade e começar a ver oportunidade de marketplace, onde plataformas como a Via Varejo, que tem o maior fluxo de imóveis do país, pode ajudar. Onde ele recebia 1.000 clientes no mês, ele pode estar falando de milhões de consultas no produto dele no online, em plataformas grandes. Então, muda um pouco da lógica. Quer dizer, o que antes ele poderia enxergar, de certa forma, como uma ameaça, na verdade, passa a se tornar uma grande solução para o pequeno varejo. Exatamente. É uma solução para o pequeno varejo. É uma grande oportunidade de expansão de uma forma ágil, com pouco esforço, mas sim, aprendendo novas ferramentas, aprendendo como se vende, aprendendo esses assuntos novos desse mercado que era extremamente concentrado na loja física para online. Então, ele vai ter que aprender rápido. Só que a parte boa é que não é extremamente complicado. Então, as plataformas hoje dão bastante soluções com o Via Varejo. Né? É rápido, ágil, de fácil aprendizado. Então, de fato, hoje uma Via Varejo, ela quer que tenha uma experiência cada vez melhor com o marketplace dela. Então, ela vai começar a pensar em serviços cada vez melhores para o marketplace dela. E vai começar a dar soluções para esses pequenos varejistas. Então, o que ele entendia como uma ameaça, hoje pode ser uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade, até de níveis onde ele nem imaginava de tamanho de faturamento. Ô, Lissandro, nós estamos com uma audiência bacana aqui, eu vou até sugerir para o pessoal enviar perguntas para você aí, né, ou para mim também, não tem problema, mas mais para o Lissandro aqui, gente, manda pergunta aqui, porque o homem da Via Varejo está aqui. Então, assim, eu já vou incentivar a galera colocando fazendo uma colocação, que eu já ouvi muitos pequenos varejistas dizendo assim, mas vender para o marketplace é complicado, né? Algumas poucas pessoas que sabem. Como que a Via Varejo está se preparando para para educar também, para ajudar esse pequeno varejista, né? Como é que ele pode vender pelo marketplace? Porque muitos ainda têm aquela ideia de que é complicado, é difícil, é complexo. Dá para desmistificar um pouco isso? Ou não, realmente é complicado? Olha, Fabiano, na verdade é cada vez mais simples. Hoje você entra lá no site da Via Varejo Marketplace, dando no Google, aí você acha rapidamente o link. São poucas coisas que precisam ser feitas, não é complexo. Mas tem uma notícia muito melhor, que a cada vez mais o varejo vai investir nisso. Então, a Via Varejo está com cada vez mais inovações do marketplace. Então, o que hoje a gente já é fácil, para o final do ano a gente vai ter cada vez mais soluções para isso. Mas o ponto positivo é, de fato, o pequeno varejista entender que hoje ele conta, infelizmente, com uma limitação física do ponto onde ele está. E quando você faz para essas plataformas, você expande o tamanho da sua oportunidade de uma forma
exponencial, de uma forma... você consegue atingir um monte de consumidores que eles são legados, por exemplo, da Casa Bahia. Casa Bahia é top of mind há 14 anos. Todo mundo que pensa em imóveis pensa em Casa Bahia. Então, quando pensa em Casa Bahia, ele associa no online imediatamente. Então, você está numa plataforma onde todo mundo associa. Exato. Então, eu estou fazendo um pouco do marketing aqui da Via Varejo, mas é um pouco do modelo de raciocínio do pequeno varejo, que ele precisa rapidamente entender. É muito simples, muito fácil. Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar do marketplace da Via Varejo em detalhes de passo a passo. Sim, até claro. Talvez uma próxima oportunidade, mas é tudo muito fácil. Hoje em dia é extremamente fácil abrir esse tipo de canal. Está chegando pergunta para você aqui, Lisandro. Vou mandar uma primeira aqui, ó. Lisandro, na sua opinião, qual foi o maior desafio para o varejo de imóveis com a chegada da pandemia e essa mudança brutal de hábito de consumo? Então, assim, qual foi o maior desafio do varejo de imóveis nessa pandemia, vender online, imóveis especificamente? Porque você falou, né, que a diferença de imóveis para a linha marrom é brutal. Qual era o grande desafio de vender online? Enfim, na sua visão, qual era ou qual foi? Eu vou falar em dois aspectos, bem rápido. Uma da visão do varejo, dificuldade do varejo, que o próprio consumidor no móveis, ele não é um item similar. Então, o iPhone é o iPhone em qualquer lugar, em qualquer indústria. E o varejo depende do produto, cada varejo tem um produto diferente. O sortimento é muito grande. Então, no geral, o consumidor ele tende a ter uma resistência um pouco maior que outras categorias. Então, até um dos grandes desafios de indústria e varejo nessa pandemia é sim conteúdo. Então, móveis, ele tem que ter um nível de conteúdo muito melhor do que outras categorias. Então, comparando de eletroeletrônico. Então, você tem que explicar detalhe do produto, vídeo, qualquer tipo de dúvida do produto tem que estar lá, tem que ser de fácil acesso. Mas, no geral, a aceitação foi boa, como aquilo que a gente conversou, a aceleração, isso já iria acontecer. Só que a aceleração na pandemia aconteceu de uma forma muito rápida. E aí são os aprendizados agora, que são do dia a dia, que estão acontecendo de uma forma muito rápida. Mas o tema de conteúdo e experiência online é um desafio hoje do varejo e da indústria. Então, até fazer um link do pouco que eu gostaria de falar dos desafios da indústria daqui para frente, sim, a indústria vai ter que entender muito mais de mercado online. Ela vai ter que se preocupar muito com o conteúdo dos seus produtos. Ela vai ter que entender de alavanca de venda de online. Ela vai ter que talvez, e não muito talvez uma certeza, a sua estrutura interna vai ter que ser alterada. Ela vai ter que ter especialistas em mercado online. Então, para entender as alavancas como o Felipe falou agora. Sem volta. Uma das grandes conversas que a gente tinha com as indústrias durante a pandemia era um pouco dessa educação. Cara, eu tenho algumas ferramentas que eu poderia te ajudar, mas você precisa entender rápido essas ferramentas e entender se você tem interesse ou não. Hoje, como eu falei, essas plataformas como a Via Varejo, elas têm uma série de ferramentas que ela consegue ajudar o aumento de vendas. Então, a nossa indústria moveleira, ela era mais tradicional que as outras indústrias, até pela quantidade percentual de venda de loja física. E isso é uma mudança que ela se envolta. Então, ou a indústria moveleira entende, e eu tenho certeza que vai entender bem rápido, porque são empreendedores, que também é uma característica muito legal da categoria de imóveis, que são muitos donos empreendedores. Empreendedores aprendem rápido porque é a vida dele. Tem até uma pergunta já linkada com isso que você está falando, que é o seguinte: a indústria moveleira como um todo precisa abrir os olhos e lançar mais produtos com a cara online? Olha só, produtos compactos e tal. Eu acredito que muitas indústrias não estavam preparadas. Acho que vocês tiveram muita dificuldade, porque acho que a última barreira do mercado digital era realmente o móvel, porque tinha questões, né, de produtos complexos para montar. Fala um pouquinho disso, Sandro.
Olha, perfeito. Na verdade, leram o meu papel aqui, era parte das minhas anotações. Então... Mas sim, uma dessas mudanças que eu considero, sim. Agora, olha a oportunidade. No varejo físico, você tinha limitação de espaço físico. Então, uma coisa muito valorizada pelo varejo é a venda loja-produto. Então, onde você quer se arriscar menos pela venda loja-produto que você quer fazer. No online, não. Você pode ter um sortimento, você pode fazer muito mais testes, você pode ter um sortimento muito maior. Então, eu não sei se a palavra são produtos dedicados ao online. Porque, na verdade, o consumidor ele é o mesmo. Então, não muda o tema do consumidor, muda o tema das possibilidades. Então, hoje no mercado online, você pode ter muito mais possibilidades. Então, uma indústria que era especialista em armário, agora vê o mercado office bombando. No passado, teoricamente, ela teria muito mais resistência, porque ela tem muito mais expertise, o próprio varejo ia procurar mais especialistas para ter mais assertividade no tema, mas agora no mercado online, não. O varejo físico, o varejo, ele consegue colocar esse line-up de uma forma extensa. E o mais legal, assim, o consumo, a visitação é uma coisa impressionante. Não se compara a visitação física com a visitação online. A Via Varejo tem mais de 1.040 lojas. Não se compara a nossa visitação no online com a nossa visitação na loja física. E as duas têm 4 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, né, Lissandro? Mas é uma coisa assim, exponencial, é um negócio impressionante, aonde a finalidade é a mesma, que é o consumo. Então, todo mundo que entra na loja Casa Bahia tem a finalidade de consumir. Pode estar no momento de pesquisa, mas a finalidade é consumir. No mercado online é igual. Então, ele só entra no site da Casa Bahia se ele tem a finalidade de consumir. Está procurando algo. Está procurando algo. Então, é incomparável a visitação do online e uma visitação de loja física. Uma marca como a nossa. Então, a nossa migração, ela já aconteceu. Então, agora é só uma evolução, mas já aconteceu. Aconteceu, estamos muito felizes com isso, mas mudou tudo. Mudou tudo. Eu disse ontem numa live que nós somos catapultados para 5, 8, 10 anos para o futuro, né? Então, teve que amadurecer rápido demais. Ô, Lissandro, chegou uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante. Você quase entrou nesse assunto e eu acho que vale a pena aprofundar mais. Lissandro, qual que é a sua expectativa de consumo do mercado moveleiro para os próximos 6 meses? Como é que você enxerga o mercado de imóveis daqui para frente? Olha, eu não sei se exatamente 6 meses, mas assim, uma teoria que a gente está colocando é que nos próximos meses, independente de qualquer coisa, mesmo se o consumo retrair um pouco, o varejo ainda vai precisar de um tempo para restabelecer o nível de estoque. Então, independente de qualquer coisa, o consumo dos próximos 6 meses, na minha opinião, não o consumo, vamos chamar assim, a produção, ela tende a alterar muito pouco. Muito pouco. Então, o nível de produção, na minha opinião, vai ser bem alto, que o varejo vai precisar restabilizar os níveis de estoque, mesmo se tiver algum tema de consumo. Mas assim, Fabiano, é uma mudança onde ela não é homogênea. Quando esse mercado reequilibrar, ele não se reequilibra de forma antes da pandemia. Até pela essa mudança de consumo. Então, por isso tem que estar todo mundo muito atento. Se você está bem posicionado na loja física, se você está bem posicionado na loja online, se você está bem posicionado com os grandes varejos, como a Casa Bahia, porque quando restabilizar, mudou o jogo. Você acredita que é uma dança das cadeiras aí? Muito grande. Muito grande. Muito grande. Principalmente no varejo. Isso em função, mas muito em função do quê? O que vai ser fator preponderante para determinar essas posições, na visão? Só pelo fato de
da gente ter, de novo, vou voltar naquele tema que eu acho importante, do 50 mil competidores na loja física e 10 competidores no online. Estou chamando 10, resumindo os mais relevantes. E esses 10 do online num share muito maior. Então, o mercado, como ele vai mudar de share, vai ser menos na loja física e mais no online, ele já muda de tamanho quando restabelecer as coisas, porque isso não muda, esse share não vai mudar, ele só tende a aumentar no online. Isso não significa que o varejo vai decrescer, não é esse o ponto, mas muda um pouco da cadeira dali para frente. Mas, minha opinião, nos próximos 6 meses, dificilmente vai ter algum efeito de produção. Essa mesma tocada aí, né? Dificilmente muda, mas assim, tivemos um aprendizado agora com a pandemia, né? Tudo pode acontecer. Então, a gente fala de uma previsão, mas a pandemia nos mostrou que nada é certo, né? E aí tudo pode mudar por algum outro fator relevante externo. E dentro, assim, uma pergunta muito específica aí, minha curiosidade agora também, né? Dentro da linha de móveis, teve um item que te chamou mais a atenção, que mais vendeu? Cara, o que mais vendeu foi essa linha aqui, ou foi o pessoal ficou mais na sala, mais no quarto, para a cozinha, para onde a galera mais foi nessa pandemia aí, Alessandro? Na sua visão? Olha, é um pouco de tudo. Na verdade, assim, nada se compara com a linha Office, né? Então, o maior crescimento de venda e não participação de venda é da linha Office. Então, nada se compara com essa linha. Ela foi o que mais vendeu? O que mais cresceu, não o que mais vendeu, porque as outras categorias são bem maiores que a linha Office. As 4 principais categorias são bem maiores que a linha Office. Mas a gente teve algumas não madeira, a gente foi muito bem. Na verdade, assim, todas muito bem, um pouco para cima, um pouco para baixo, nenhuma especial tirando a linha Office. Mas todos muito bem. Ó, tem duas perguntas aqui. Uma tem um pouco a ver com aquilo que a gente já falou, que é o seguinte: em cidades do interior do estado, mesmo você migrando para o online, nem todos vão acompanhar com a velocidade que se destaca, né? Como se destacar no online e avançar das duas formas? Eu acho que a pessoa está querendo dizer o seguinte: como se destacar no online, mesmo sendo lá numa cidadezinha do interior, ok? Mas também fazer o físico dela funcionar lá, sem colocar todos os ovos numa cesta só. Eu acho que nem deve. Até pelo tema, assim, a multicanalidade é maior do que unicanalidade. Então, não existe nada maior do que a multicanalidade nesse tema. Por isso que a gente está reforçando muito do tema do aumento de share do online, que isso não significa que o offline vai vender menos. Então, a participação no offline vai ser sempre relevante. Para te dizer que eu acho que isso nunca vai mudar no tema moveleiro. Então, o online ele ganha share, mas isso não significa ter uma maior participação no físico. Nem sei se isso vai acontecer na história, mas ele vai ter uma participação muito maior do que ele tinha num passado recente. Mas, respondendo a pergunta, assim, como se destacar? Olha, falando dessas grandes plataformas, e aí eu vou falar muito da Via Varejo, a Via Varejo ela tem uma série de áreas que ajudam nesse sentido. A Via Varejo até presta serviço nisso. Primeiro, ele tem que adquirir esse conhecimento. Eu vi até o Felipe falando, existem agências também que ajudam bastante nisso, são importantes para agilizar um pouco desse conhecimento. Existem vários cursos e não tem jeito, pessoal. Busquem conhecimento, busquem muito conhecimento, tem que estudar, mas não é complexo. Não, eu até falo assim, eu não acho um tema nada complexo, o tema do online, só que ele é um tema que você tem que ter muita disciplina, acreditar naquilo que ainda no início, Felipe também citou um pouco, eu prestei atenção, acho que no início, para todo mundo, parece, puto, mas eu vou investir nisso, mas qual o retorno? Então, ele vai ter que acreditar em algumas coisas e sentir. Tem que procurar algumas agências ou sérias nesse sentido, mas para um pequeno varejo, hoje, eu não tenho dúvida que uma plataforma como a Via Varejo pode acelerar muito
e buscar dentro do serviço que a Via Varejo oferece uma série de facilidades para você acelerar a venda. A gente tem uma equipe dedicada aqui que o objetivo dela é comum. Então, a gente tem uma equipe dedicada que ela quer acelerar a venda dos nossos sellers. Então, temos objetivos comuns nisso. Além de uma série de evoluções que a gente vai fazer ao longo dos próximos meses, anos. Então, eu não tenho dúvida que o caminho mais curto são as grandes plataformas. E a Via Varejo, falando até um pouco daqui, como a gente tem o maior fluxo do online de imóveis, eu acho que a gente tem bastante vantagem competitiva. Estrutura. Para quem quer fazer... O Saman falou uma coisa agora há pouco muito bacana, né? Ele disse assim, quando se fala em transição digital, ou você ir para o digital, não necessariamente você está falando de e-commerce, né? Talvez ter um e-commerce vai ser a tua última barreira, ou talvez você nunca vai ter um e-commerce próprio, né? Ele está falando de outros canais, passando por marketplace, que é o que você está falando, que é o caminho mais curto, mais fácil, né? Enfim, então não necessariamente você vai ter o seu e-commerce, né? Tem que estudar, não tem como, tem que se dedicar, né, Lissandro? Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é o seguinte, só, Lissandro, vocês conseguiram identificar, ou conseguem identificar, qual a classe social que mais aumentou o consumo de imóveis no período da pandemia? Olha, a gente tem muitos dados aqui, eu acho que é a parte... é uma novidade positiva, aliás, ela não é uma novidade, mas a gente está dando mais valor, vamos chamar assim. Nós temos muitos dados, então a gente usa esses dados de uma forma muito relevante. Sim, a gente estuda o nosso consumo, e sim, a classe C era a última a migrar, isso não aconteceu só na Via Varejo. Classe C e D era a última a migrar. A classe A e B, ela já consumia. Ela já consumia, né? Ela já consumia. Então, o maior crescimento foi na classe C e D, onde ela tinha uma maior resistência. Então, que é o grande público também da Via Varejo, que é um dos grandes destaques. Na verdade, a gente quer atender a todos, mas foi uma das grandes surpresas positivas para a gente. Eu acho que a gente teve muito benefício nesse sentido. Então, mas a classe C e D era a última a entrar, e assim vai, porque ainda existe barreiras tecnológicas para eles, não só de tema de vontade de consumir ou não, mas existia. Muitas pessoas ainda não têm acesso à internet em seus lares. Que essa que é uma evolução do país que vai acontecer, e volto no tema quando eu falo do share de venda para online, que é um caminho sem volta. Então, quanto mais as pessoas consumirem, mais esse share aumenta. Existe um movimento, né? Assim, eu acho que o Brasil, comparado com outros países, vou dar um exemplo dos Estados Unidos, que é para onde nós aqui no IBGL mais temos relacionamento, temos clientes lá, frequentamos, né, as feiras americanas e tal. E me corrija se eu estiver enganado, tá, Lissandro? Mas eu vejo, por exemplo, o mercado americano muito concentrado, né? Quase que um monopólio dos marketplaces e das plataformas e tudo mais. Na minha visão, no Brasil, ainda existe, como as posições ainda estão sendo definidas, né? O mercado está um pouco mais distribuído, embora você está falando aí, né, do pioneirismo da Via Varejo, né, está à frente, tudo mais preparado. Você enxerga no mercado de imóveis esse mercado também distribuído ou não? Ou isso está mais, ou a tendência é ficar concentrado em 1, 2 no máximo aí também? Olha, não existe muitos cases no mundo sobre essa desconcentração. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existem mais consulta de produtos na Amazon do que no Google. Então, ele é uma plataforma poderosa, muito poderosa. Então, essa concentração,
assim, eu acho que no país, no Brasil, como ele é continental e uma série de dificuldades logísticas, a tendência de nós termos um pouco mais players, ela é maior. Mas não uma concentração única, como os Estados Unidos, mas nenhuma dispersão. Então, como eu falei, assim, você tem uns 10 players, 11 players, dificilmente vai acontecer alguma coisa diferente disso. E alguns com mais destaque. Dentro desses 10, 2, 3 vão ter destaque maior. Então, a possibilidade de concentração é muito grande. Pelo seguinte, olha, vamos pensar em Casas Bahia. Ela faz anúncio no país há 14 anos, nacional. 20 anos, eu não sei, são muitos anos, mais de 10 anos. Então ela já acionava o consumidor onde ela não tinha um ponto territorial. Então o consumidor sempre teve aquela vontade de consumir numa plataforma como a Casas Bahia. E agora, sem essa fronteira do online, acabou essa limitação. Ele pode consumir numa empresa como a Casas Bahia. Então é difícil, assim, o próprio consumidor ele não tem mais a limitação do seu bairro para consumir, nem do seu pequeno município, onde ele tinha 2, 3 alternativas. Mas, de novo, aí quando eu falo do varejo pequeno como oportunidade, imagina, tem muitas indústrias menores e varejo muito competentes também, que ele se limitava ao ponto físico onde ele estava, e agora ele pode expandir isso de uma forma rápida. Uma última pergunta aqui, né, para a gente meio que já ir caminhando para o final do nosso bate-papo, que é o seguinte: qual dica você, né, daria para o varejo moveleiro de pequeno, né, porte, né, pós-pandemia? Qual é a dica de ouro que você daria? Ó, se você é pequeno, né, no varejo de imóveis, vai por esse caminho. Pluga na Casas Bahia, e não é uma piada. Vira marketplace da Casas Bahia, aprende esse tema de mercado online rápido, vai ter muita gente te ajudando a assessorar, e você vai ver que você pode ter uma série de notícias e aumento exponencial do seu negócio. Então, a Via Varejo entendeu que esse marketplace ele vai ser um aliado dela nas suas ambições de crescimento também. E aí é uma coisa, um ajudando o outro. Esse é o tema. Eu digo assim, eu tenho uma frase que eu sempre utilizo nos nossos bate-papos e treinamentos aqui. Eu digo assim: anda com águia que você vai voar, voo de águia, cara. Né? Ô, Lissandro, eu gostaria que você ponderasse, né, algum tema que a gente talvez não abordou e que você acha relevante falar para os varejistas e para as indústrias que estão assistindo aqui a nossa live. Bom, na verdade a gente abordou bastante coisa, assim, minhas anotações nem lembro mais que eu tinha anotado aqui, então, mas foi muito mais rico do que imaginava. Primeiro agradecer também, alguns toques muito para a indústria, de novo, assim, o entendimento do mercado online ele é muito rico, e quando a gente fala de mercado online, a associação com o mercado físico ela é gigante, então quanto mais você melhora o conteúdo no online, a nossa loja física já está usando o QR Code para pegar todas as informações do mercado online, do nosso produto, no online e no físico. Então, quanto mais informação a gente tiver, os nossos vendedores, a gente tem mais de 40 mil vendedores, eles vão poder acessar e procurar outras possibilidades de produtos que ele não tinha mais na loja dele. Então, conteúdo é um tema extremamente importante. Então, o conhecimento online, ele é imprescindível até para o aumento da loja física. Então, aumento de line-up, oportunidade de categoria, uma série de informações que o Google dá, de consulta de produto. Então, entenda bem esse mercado, que você vai pegar muita dessas informações e utilizar tanto para offline quanto para online. Que a gente acredita que o consumidor é o mesmo, porém ele está usando um jeito diferente de consumir, mas o consumidor é o mesmo. A gente quer atingir o mesmo... É o mesmo cara que precisava do sofá, o mesmo cara que precisava do armário, é o mesmo cara... Só que ele está escolhendo um outro canal para consumir. E ele precisa ser tão bem assessorado. Então a indústria tem que correr rápido com essas informações. Estrutura é uma dica. Então pensem bem nisso. Para as indústrias, de ter uma estrutura um pouco que entenda mais do assunto, invista nos seus funcionários para entender mais dessa digitalização,
que eu acho que a gente pode ter até um mercado muito maior que a gente tinha anteriormente. Tá? Legal. Bacana, Lissandro. Poxa, eu acho que a mensagem que fica é assim, depois de uma tempestade sempre vem a bonança, e eu acho que nós já estamos vivendo ela, muitas oportunidades. Né? Lá no comecinho, lá em março, foi um cenário apocalíptico, né? Ninguém sabia direito, mas logo depois começou a vir a criatividade, como vocês tiveram aí, esse caso aí do WhatsApp, e a gente aprendeu a trabalhar, e aí veio o consumo, né? Demanda reprimida, veio aí as oportunidades, muita gente migrando realmente para ficar no home office de vez, isso provocou, né? Nasceu um mercado aí, mostrou também que tanto as indústrias, né, não estavam também tão preparadas para atender a demanda do varejo rápido, não dá mais para fazer, eu brinco, eu digo assim, não dá para ser curva de navio, né? Tem que ser curva de jet ski, tem que ser jogo rápido, né? Jogo rápido. E é exatamente isso, Fabiano. Eu acho que daqui para frente, com esses aprendizados, a gente pode colher muitos benefícios. Então, uma indústria de tecnologia, ela está mais avançada no tema. Quando eu falo tecnologia de eletroeletrônica e tudo mais. Então, eles vão conseguir atrair mais gente, se o mercado moveleiro não reagir, e é share de carteira. Então, a gente briga pela carteira do consumidor, carteira no sentido da limitação financeira mesma do tema. Então, Sim. O mercado moveleiro precisa rapidamente acionar mais o consumidor via outros gatilhos. Ele era a última barreira do digital, né? Era o móveis, né? Exatamente. Tem algumas outras categorias menos relevantes, mas quando a gente fala de eletroeletrônico em móveis, de fato, era a última barreira. Agora, muito conteúdo, a gente precisa de muito conteúdo, muda um pouco da estrutura. Então, o dono com muito cuidado com as fotos que são enviadas, com o conteúdo que está sendo enviado, toda a informação que o varejo precisar. Então, muda nesse sentido, todo mundo precisa ser muito atento, e cada vez mais a gente precisa encantar o cliente. E Legal. Todo mundo da cadeia precisa se preocupar com isso. Então, muito cuidado com isso, muita oportunidade nisso. É isso aí. 50 minutos passou rápido. Débora, vou chamar a Débora aqui, que é a nossa anfitriã. E aí, gostou do papo aí com o Lissandro? Olha, eu gostei muito, e ouvindo vocês falar, a palavra que fica é a agilidade. O Lissandro, ele foi bem feliz ali no começo, quando ele disse que eu não sei se está mudando ou se isso foi acelerado. Olha, Lissandro, vendo toda essa conversa de vocês, a impressão que dá é que realmente foi acelerado. Agilidade é a palavra da vez para quem está na indústria mesmo, em rever esses processos, rever a parte de gestão de pessoas, rever essa agilidade enquanto inovação também. E pegando desse gancho, né, essa agilidade, parece que ela vai ter que alcançar os olhos do consumidor, ou seja, o que o consumidor consegue ver, ele quer ter o quanto antes. E aí eu lembrei de uma inovação recente da Casas Bahia na inovação, que foi o e-commerce, que foi incrível, né? O consumidor poder olhar ali na telinha, na TV, o cenário que ele está assistindo e clicar ali no controle e já comprar pelas Casas Bahia. Muito legal, né? Não, mas muito legal essas inovações. Na verdade, a empresa está borbulhando de informação, de inovação. Eu acho que todo mundo tem que ir para esse caminho, e empresas como a nossa, de fato, vai ajudar muito a puxar esse mercado, entender que o consumidor ele quer mais informação, ele quer cada vez coisa melhor, e ele quer o que ele precisa. Então, a gente precisa ajudar o consumidor a dar essas possibilidades. Mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Obrigado ao Edson, ao Fabrício também, vendo falando. Obrigado, parabéns pela feira, parabéns pelos painéis, a nível muito bom, muito legal, me deixou muito confortável, Fabiano, muito obrigado. Legal, valeu, obrigado, prazerzaço conhecê-lo, parabéns pelo trabalho aí à frente da Casa Bahia, área de móveis, né, a empresa de vanguarda, parabéns pela sua história, e nos vemos numa próxima aí. Obrigado, Débora, até mais. Obrigado, Débora. Obrigado a vocês dois.